Muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio número 83 do Livremente. O meu nome é Ivan de Sós Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, diretor da M-Saúde e professor universitário. E estou aqui, como habitualmente, todas as terças, às 10 da noite em Portugal e às 7 da tarde no Brasil, para podermos falar um pouco de ciência, com metáforas e com exemplos, precisamente para podermos dar um contributo para as pessoas poderem ficar um pouco mais conscientes de algumas suas características e com isso podemos todos ficar um pouco mais inteiros e iguais a nós próprios e conseguimos funcionar melhor uns com os outros. Boa noite, Mariana, boa noite, Eliane, boa noite, Isabel. Enquanto as pessoas vão entrando, eu quero agradecer o apoio desde o início deste programa às terças-feiras da M-Saúde e também do Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia, os nossos parceiros habituais desde o início. O programa de hoje é um programa que... Boa noite, doutora Gabriela, nossa médica especialista em Mindfulness de Lisboa. Boa noite, José. Boa noite, Carla. O nosso programa de hoje é um programa que coloca uma pergunta que espero que tenha aguçado a curiosidade de vários de vocês, que é: será que sabem cuidar de vocês mesmos? E aí é que está. Será que o autocuidado é um capricho? Será que o autocuidado é um ato de egoísmo? Gostava de ouvir os vossos comentários sobre isto, porque de facto, entre podermos dizer que se o autocuidado é egoísmo ou um autocuidado não é egoísmo, para que lado é que tende? Para sim ou para não? Portanto, o autocuidado não é um ato de egoísmo. E não é um ato de egoísmo, e vamos ver um bocadinho porquê, não é? Porque, se repararem, a melhor forma diz aqui a Mariana, eu tento-me cuidar e mesmo assim me questiono sempre se o sei fazer. E de facto, nós todos estamos um pouco à procura de que será a melhor forma de cuidar de nós. Mas, acima de tudo, há aqui alguns aspectos de algumas crenças sociais que têm a ver com a nossa educação, com a nossa cultura, com os valores que muitas vezes nos passam, porque nós acabamos por achar que ser boa pessoa ou cuidar portanto, exato, acima de tudo, sermos boa pessoa é nós estarmos quase sempre disponíveis para os outros em primeiro lugar. E o que é certo é que, se nós repararmos bem na nossa própria vida, nos exemplos que nós nos vamos lembrando nas nossas memórias ao longo dos anos, nós podemos constatar que, por regra, nós temos muito menos paciência para ajudar o mundo e temos muito menos paciência para os outros e somos muito mais intolerantes para os outros quanto mais desorganizados nós estivermos, quanto menos sabemos cuidar de nós. E é por isso que o autocuidado, ou seja, quanto mais eu sei cuidar de mim, menos eu me lembro de mim. É um bocadinho este o mecanismo. Portanto, quanto mais nós sabemos cuidar de nós próprios o suficiente, mais energia ou mais disponibilidade vamos ter para o mundo à nossa volta. E isto faz com que nós acabemos por perceber que não é um ato de egoísmo nós cuidarmos da nossa própria vida ou daquilo que faz sentido para nós. E neste ponto, não é? Quando se calhar cada um de vocês pensar, e pensem comigo neste ponto, que é: se nós não dormirmos o suficiente, por exemplo, será que conseguem no dia seguinte funcionar bem? Será que a vossa energia vai ser a mesma? Será que a capacidade de escuta dos outros, ou a capacidade para aguentar a pressão, ou a competição do dia-a-dia, ou os conflitos ou as transições que a vida muitas vezes exige, será que nós vamos ter essa capacidade de suportar o dia quando, por exemplo, dormimos pouco? E isto para falar do aspecto do sono. Um segundo aspecto, por exemplo, também que posso aqui partilhar e lembrar, é, por exemplo, quando nós estamos com fome.
Será que quando estamos com fome conseguem ouvir, por exemplo, uma formação ou estar atentos a ler um livro ou estarem concentrados em alguma tarefa? Ou, por exemplo, quando estão com sede, será que quando estão com sede conseguem estar preocupados com outras variáveis ligadas a outras necessidades? Por exemplo, se estão com muita sede, será que o momento onde estão, ou por exemplo num dia de verão, será que o prazer de estarem na esplanada ou de estarem na praia, será que esse momento é assim tão bom quando existe sede? Quando está muito calor, por exemplo, quando está muito calor e nós procuramos o quê? Nós não estamos preocupados com o apreciar a paisagem, nós estamos muito mais preocupados em procurar onde é que está uma ventoinha, onde é que está uma sombra. E reparem que isto é um fator importante, que é sabermos cuidar de nós. E eu estou a começar pelo pilar biológico, pelo pilar mais básico da nossa natureza. Ou seja, não há saúde física nem há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. Portanto, nós nunca podemos dissociar o corpo da nossa mente e desta relação e desta simbiose que há entre aquilo que nós somos e o corpo que nós temos. Quando nós separamos ou achamos que isto tudo é independente, nós não estamos a ser capazes, nem estamos a ser competentes para saber cuidar de nós. Cuidar de nós é respeitar em absoluto que há um corpo biológico que precisa de ser cuidado para eu depois conseguir acrescentar outras necessidades e responder a outras necessidades que possamos ter. A capacidade de nós cuidarmos de nós começa sempre nesta componente básica do nosso corpo. Diz aqui a Amanda, boa noite, também penso que é prestar atenção ao corpo é essencial. Aqui a Mariana, ontem não tive com o espírito, num momento quente, de desenvolver um assunto sério com uma pessoa e deixei para hoje, cuidei-me e protegi e ele amou, mas escolhi a mim naquele momento. Exato, e portanto, se nós achamos que não vamos conseguir funcionar em pleno ou não vamos conseguir dar um contributo para resolver determinado problema, o percebemos que não é o timing certo de tomar a decisão, isso de facto é saber proteger o nosso equilíbrio. E não significa que estejamos a ter que tomar uma decisão definitiva, mas por vezes há pausas temporárias que nos beneficiam para ganhos permanentes mais tarde. Diz aqui a Eliane, se eu não dormir bem, o meu dia fica difícil. O seu, Eliane, o meu e de quase toda a gente. Aliás, de toda a gente, naturalmente. Porque quando nós somos privados de sono, a nossa vida não funciona nada bem e porque vamos ter sempre um impacto desse número de horas que não nos permite atingir sonos profundos que são essenciais à vida. E, portanto, diz aqui o David, boa noite David, sem dúvida a saúde mental é fundamental para o nosso corpo. Se tiverem dúvidas ou questões que queiram colocar, terei todo o gosto em poder responder. E, portanto, e diz aqui a Amanda, e sinto que o corpo pede movimento. Quando comecei a dançar tive um ganho psíquico enorme. Exato. E portanto, nós temos que ouvir as nossas necessidades básicas, ouvir o nosso corpo. Porque se nós não dormirmos bem, se nós não nos alimentarmos bem, se nós não bebermos água o suficiente para estarmos hidratados, porque a maior parte do nosso corpo é água, se não respeitamos os ritmos próprios que o corpo tem, nós temos os chamados ritmos cronobiológicos, que é o ritmo próprio do corpo, que tem a ver com as hormonas, tem a ver com os ritmos circadianos, e nós vamos tendo variações constantes todos os dias, ao longo do mês, ao longo do ano, porque há ciclos. O mar tem ciclos, maré cheia, maré vasa, a lua tem ciclos, o planeta tem ciclos, e nós somos seres vivos que temos uma biologia que tem ciclos. E, portanto, não ignorem nunca, nem nos deixemos influenciar por ideologias ou lógicas de influências que não estão sustentadas cientificamente, que vão agravar ou que vão aumentar a vulnerabilidade do nosso funcionamento. Portanto, este é um pilar, que é o autocuidado, começa sempre nesta componente biológica.
E neste sentido, e se calhar eu tenho aqui algumas checklists para uma checklist de algumas afirmações em que vocês podem ver se existem sinais ou não existem sinais de bom ou mau autocuidado. Portanto, uma primeira é: com regularidade dedico tempo a fazer atividades de lazer que me dão prazer. O que é que isto faz lembrar? Será que cada um de vocês só está a responder às responsabilidades, aos deveres e esquecem-se dos prazeres? Será que só fazem aquilo que é obrigatório ser feito e não escolhem fazer alguns comportamentos que trazem equilíbrio? Portanto, este é um aspecto importante, porque se estão a querer cuidar dos outros, ou estão a querer ajudar o mundo, ou estão apenas a responder às responsabilidades e aos deveres que têm da vossa vida, mas não cuidam precisamente também deste tempo para as vossas atividades de hobbies e de lazer, porque dão prazer, então a vida traz sempre um registro de algum vazio. Quando nós temos uma sensação de vazio, provavelmente isto tem a ver com um acumular de rotina em que nós não estamos a trazer nada de novo para o nosso dia-a-dia. E é por isso que nós acabamos por não encontrar variáveis que justifiquem esse mal-estar. Ou seja, eu olho para a minha vida, se calhar nos últimos 3 meses, 6 meses, e não sei porquê estou-me a sentir vazio. Isto é um discurso que eu ouço muito no consultório. Quer presencialmente, quer online, em várias partes do mundo. E noto que o fator que as pessoas muitas vezes tentam chegar à conclusão é que eu não percebo porquê que estou a sentir-me assim, porque ao fim e ao cabo a minha vida não está propriamente mal. Mas há um aspecto que é comum a todas, que é a rotina de não ter nada de novo, que é a rotina de que o dia seguinte é de tal forma previsível que eu consigo quase que dizer que vai ser igual ao dia anterior. E quanto mais dias iguais nós temos, nós não estamos a acrescentar vida à vida. Nós acabamos por ir adormecendo um pouco e nos esquecendo que a vida não pode ser uma rotina permanente que nos alimenta um vazio ao longo do tempo. E por isso é preciso introduzir algumas mudanças de quebras de rotina para atividades de lazer, para explorar novos mundos, porque quanto mais as paredes à minha volta são as mesmas, menos novidade eu trago. E se trago menos novidade, fico muito mais voltado para dentro. Ou seja, os nossos órgãos sensoriais acabam por estar muito menos atentos ou estimulados por fatores externos e passam apenas a funcionar para dentro. E, portanto, eles quase que adormecem e nós ficamos nas nossas narrativas de pensamento interno que acabam por nos intensificar cismas, mal-estar, pôr em lupas sobre problemas que muitas vezes não são assim tão graves como nós pensamos. Aliás, por regra, quase tudo o que nós pensamos nunca é tão grave como nós pensamos, porque a vida vai rolando e vai andando e nós vamos tendo flutuações permanentes de humor ao longo do tempo. Diz aqui a Mariana: como não sentir culpa em dizer não no caso de ser autocuidado. Acho que ainda me sinto vezes culpa em me escolher. Pois, mas a Mariana é quase toda a gente, não é? Nós acabamos por achar que dizer não aos outros é ser boa pessoa. E aí o achar que temos que dizer sim a tudo porque isso é ser boa pessoa, nós estamos a ser ingênuos e isso não faz de nós boas pessoas. Boas pessoas é a escolha de eu poder ajudar e quando posso ajudo, mas eu não vou permitir perder o meu equilíbrio nessa ajuda. Porque se eu ajudo alguém e o outro sabe que provavelmente eu estou a fazer mais do que aquilo que me é obrigatório ou mais do que aquilo que me é pedido, e se ele se habitua a isso, eu posso criar até o hábito de o outro abusar de mim de forma permanente. E portanto, se eu tenho alguém que se habitua a receber ajuda e se esquece que essa ajuda que recebe é um território exclusivo de gratidão, porque não é minha obrigação ajudar, eu escolho ajudar, e do outro lado tem que haver gratidão e não um sentido de direito sobre a minha ajuda. E portanto, isto é eu proteger o meu cuidado pessoal, é eu ter este autocuidado. E por isso, se eu vou dar aquilo que eu não tenho, é uma coisa que se vocês têm empréstimos bancários, quando nós não temos dinheiro, temos empréstimo, e o empréstimo é
o dinheiro do outro que nós vamos, ou do banco, que nós vamos usar para fazer aquilo que é preciso. Se nós não temos o afeto ou a capacidade emocional para ajudar, porque estamos cansados, porque estamos desgastados, porque estamos desorganizados, quanto mais nós nos colocamos em situações dessa natureza, nós agravamos muitas vezes o nosso estado emocional. E é por isso que nós temos que perceber qual é a utilidade de podermos estar sempre disponível para o outro, quando percebemos que essa disponibilidade pode aumentar a nossa vulnerabilidade. Quando essa disponibilidade nos ajuda a melhorar, por isso é que nós temos que nos conhecer. A maior parte das pessoas e muita gente não tem consciência das suas características e, ao não se conhecer o suficiente, não sabe como cuidar de si. Por isso é que isto é uma tarefa complexa. Não há nenhuma fórmula dos 10 passos para encontrar a felicidade, ou não existem os 15 passos para saberem quem são. É um trabalho complexo, é um trabalho importante, porque não é um trabalho que tenha que ser rápido e urgente, mas é um trabalho importante que tem que ser feito ao longo do tempo. Porque nós somos um poço sem fundo de descoberta de arquivos, de memórias, de articulação lógica de experiências que, graças ao impacto emocional que essas experiências têm na nossa vida, nós vamos construindo uma história em que damos sentido ao sofrimento das experiências que fomos tendo ou dos bons momentos que fomos vivendo. E é quando nós damos sentido a estas experiências emocionais, porque são essas as que ficam na memória, são as que eu vou permitindo construir o sentido da vida, ou o propósito daquilo que faz sentido para mim, para o futuro. E, portanto, este aspecto de nós sermos capazes de dizer não, até é uma forma de nos valorizar ao mesmo tempo que cuidamos dos outros. Temos aqui o David a dizer: temos que tratar de nós para poder ajudar os outros. Por isso é um certo egoísmo, é saudável. É que nem sequer é egoísmo. Muitas vezes, ser egoísta é nós invadirmos o território do outro sabendo que ele não pode. E, portanto, quando nós pedimos ajuda de uma forma abusiva ou inconsciente, e a partir do momento que ganhamos consciência que não é um direito nosso muitas vezes ter essa ajuda, nós temos é que ir com uma atitude muito mais humilde e de gratidão nesse pedido de ajuda do que numa certeza de que é um direito nosso ou uma obrigação do outro. Não é porque temos vínculos uns com os outros que temos essa sensação de direito ou de obrigação. Mas, acima de tudo, de gratidão e de humildade nessa relação e o gosto de ajudar quando assim é possível. Diz aqui a Mariana: ganhei pavor à rotina. Sei que é necessária, mas eu choco muito. A rotina a mais acaba sempre por ser mais aumentar o risco de tristeza, não é? Diz aqui: entro num modo depressivo ao cumprir rotinas. Parece que vivo numa rodinha de hamster. Essa está boa, essa merece um riso, não é? Ok. Depois, portanto, este é um aspecto. Com regularidade dedico tempo a fazer atividades de lazer que me dão prazer. Sim ou não? Portanto, se não, é um tracinho para o lado negativo. Outro ponto desta checklist. Experiencia momentos de tranquilidade e relaxamento. Será que conseguem experienciar momentos de tranquilidade e relaxamento? Ou estão em agitação significativa? E o primeiro fator para eu perceber se estão em agitação significativa, em vez de estarmos a entrar em lógicas complexas e qual é o meu problema e o que é que se passa e estou muito mal e o que é que aconteceu na minha vida e porque é que está tudo contra mim e porque é que as pessoas não me entendem, etc. A intensidade com que nós damos aos problemas ou esta percepção, a primeira coisa, quando penso, por exemplo, se eu experiencio momentos de tranquilidade e relaxamento e, por exemplo, respondem não estou a experienciar momentos de tranquilidade e relaxamento, a primeira coisa é o que eu falei no início. Quantas horas é que eu dormi ontem? Ou quantas horas é que eu ando a dormir nos últimos dias? Será que eu ando a beber água suficiente? Será que eu estou-me a alimentar em condições? Um fator ainda mais importante também para acompanhar estes. Para acompanhar, porque não é mais importante. É um também muito importante como este. Qual é a atividade física que eu ando a fazer? Será que estou a fazer as caminhadas ou a gastar energia suficiente? Ou estou demasiado sedentário?
Será que eu podia ter saído ou podia ter feito uma caminhada e não fiz? Porque quando nós gastamos, o nosso corpo é talhado para o movimento. Nós temos um corpo, um organismo, que é talhado para a ação, que é talhado para o movimento, para a atividade física. E se nós não gastamos a energia que nós temos durante o dia na atividade física, muitas vezes até se perde mais energia do que exercitar e fazer atividade física. Há pessoas, e de certeza que muitos de vós que até se identificam com isso, reparem que muitas vezes antes de fazer antes de fazer atividade física, têm menos energia do que depois da atividade física. Quando vão ao ginásio ou à academia, né? Quando vocês vão na academia e treinam o suficiente, então vocês vão ver que quando vocês cansam o corpo, no dia seguinte, no momento seguinte, vossa vida está muito mais enérgica, né? Então, quando nós conseguimos, de facto, ter atividade física, nós acabamos por ganhar energia. É quase que um retorno positivo de termos feito atividade física. Por isso, falta esta. A de fazer atividade física é outro pilar essencial. Portanto, quando não estão a experienciar tranquilidade e relaxamento, vejam se as horas que andam a descansar são as suficientes. E o primeiro fator é hoje esquecerem, se calhar, a série de TV, ou Netflix, ou a televisão, ou o telemóvel, ou o tablet, e irem nem que seja 1 hora mais cedo, ou meia hora mais cedo, porque quando nós aumentamos o tempo de sono, quando ele é reduzido, isso é o suficiente para que no dia seguinte já estejamos a funcionar melhor. Outro ponto, terceiro ponto da checklist. Experienciam momentos em que me desligo dos ecrãs, ou seja, conseguem desligar-se dos ecrãs, dos telemóveis, dos tablets, da televisão, dos computadores, ou estão sempre ligados? Se estão sempre ligados, podem ter claramente aqui uma dependência da tecnologia e isso acaba por ser um estimulante que não vos permite relaxar. E a nossa natureza precisa do silêncio, precisa dos momentos para nós estarmos em silêncio connosco. Porque estar em silêncio vai nos permitir descobrir um aspecto muito importante para o nosso equilíbrio, que é estarmos em solitude. Solitude não é solidão. A solidão é quando nos faltam pessoas e nós estamos a sentir uma ausência dos outros para conseguirmos estar melhor. A solitude é um estado de prazer e de plenitude quando estamos connosco. E esses momentos são necessários. E se não o encontram, e se têm dificuldades em encontrar isto, é sinal que falta descobrir melhor quem são, porque quanto mais se conhecem, mais momentos de solitude encontram e percebem a importância desse espaço. E depois percebem a importância desse espaço vital para conseguirem isso. Portanto, se não têm o espaço... Portanto, my apologies. Se não têm esse espaço, desculpem, têm que conseguir arranjar esse espaço. Ok? Outro ponto. Ponto 4. Estou atento à minha saúde física. Por exemplo, mantenho as consultas médicas em dia, saúde psicológica em condições, monitorizo e expressam as emoções em condições, sabem falar emocionalmente de vocês, conseguem se exprimir emocionalmente, porque se esse território não existe, é mais um fator de vulnerabilidade, também de falta de autocuidado. Outro ponto. Aceito quando erro ou falho e celebro os objetivos ou os sucessos que alcancei. Diz aqui a Tatiane. Boa noite, Tatiane. Não consigo dormir toda a noite, embora costume dormir às 10. Geralmente acordo às 4h30 de madrugada. Ora bem, das 10 da noite às 4h30, 10 da noite, 11, 12, 13... portanto, 1, 2, 3, 4, 4h30. Estamos a falar de 6 horas de sono, 6 horas e meia de sono. Portanto, 6 horas e meia de sono para alguns organismos, isto não é mau. E, portanto, deitando às 10 e acordando às 6h30, às 4h30, 5, já permite uma noite de 6 horas e meia a 7 horas. Portanto, provavelmente há pessoas que conseguem dormir e não acordar cansadas no dia seguinte. Se acordarem cansadas, então aí se calhar é preciso dormir mais um pouco para conseguir dormir. Porque quando nós vemos muita gente se gabar que eu acordo sempre às 5h30, e muitas vezes ouvimos isso
nas pessoas mais velhas, nos nossos avós, nos nossos pais. Porque eu acordo às 5, eu acordo às 5h30, às 6. Mas quantas vezes nós vamos analisar ao detalhe e vamos decompor em partes um bocadinho esses comportamentos, percebemos que eles se deitam às 9 horas, 9h30, e portanto é natural que quando nos deitamos cedo, o corpo vai despertar mais cedo. E portanto a nossa natureza, cá está, é a nossa biologia a cuidar de nós nesse território. Portanto, neste aspecto, neste ponto que eu estava a dizer, que é cuidarem da saúde física e da saúde psicológica, em que estão atentos e conscientes da parte emocional e estão também atentos e a fazerem as consultas ou os check-ups médicos anuais que devemos fazer. E um aspecto importante, cuidarem da vossa boca, dos vossos dentes, porque a saúde bucal tem muita relação com vários aspectos da nossa saúde física. Há problemas de coração, por exemplo, que podem ter origem nos dentes. Há dores de cabeça que nós temos com alguma regularidade que pode ter origem na oclusão. E, portanto, há problemas dos dentes, nos nervos e nas raízes dos dentes que podem causar propensão para algum tipo de dores. E, portanto, quanto mais nós conseguimos respeitar a biologia, mais vocês vão ter menos queixas em termos de saúde mental. Outro ponto. Era aquele que eu dizia há pouco. Aceito quando erro ou falho e celebro os objetivos ou os sucessos que alcancei. O que é isto de aceitar o erro ou a falha? Isto tem a ver com aquela educação, cultura, valores que acabamos por ver em muitos de nós e que muitos de nós temos, que é a ideia de que errar é mau, errar é falhar e falhar é uma coisa má para a nossa vida. Eu, por regra, eu celebro o erro, eu gosto de errar. A vida ensinou-me que quanto mais falhei, mais longe fui. E, portanto, quanto mais eu tive falhas, quanto mais eu errei e aprendi a lidar com o erro, mais percebo que é nessa zona em que eu estou a errar que é onde eu estou a expandir o conhecimento. É onde eu estou a acrescentar valor, é onde eu estou a chegar a novos territórios e a novos mundos. Onde é que nós nunca vamos errar? Nós nunca vamos errar naquilo que já sabemos, no território que é habitual, na nossa zona de conforto frequente. E, portanto, quanto mais eu estou num território onde eu nunca erro, provavelmente, pelo menos eu aí começo a ganhar alergia, porque atrai-me esse território do erro e da falha que é onde estamos a expandir. Isto como um exemplo para conseguirmos perceber esta base, desta lógica de construção de valor na vida de cada um. Todos nós temos territórios diferentes, temos mundos de expansão diferente e cada um tem o seu campeonato, os seus objetivos, e o que importa é que aceitar o erro e a falha é fundamental para o nosso crescimento. E por isso, quando as coisas correm mal, quando eu erro, quando eu falho, a culpa é minha, e isto é o que a maior parte de nós faz, nós personalizamos o erro e personalizamos a culpa das nossas falhas, mas depois fazemos uma coisa que é completamente tóxica do nosso equilíbrio, que está errada. Portanto, desculpem dizer... Could I be more sorry? Está errado. Essa lógica que é, quando as coisas correm bem, nós começamos a achar que foi sorte, foi o universo que conspirou a nosso favor, foi um alinhamento dos astros que Neptuno alinhou-se com Júpiter e Marte e se calhar foi a sorte do universo que me facilitou, se calhar, o resultado que eu estou a ter. E nunca se esqueçam que quando as coisas correm bem também na vossa vida, a culpa é vossa. E, portanto, quando as coisas correm mal, nós podemos realmente também nos sentir culpados, mas quando as coisas também correm bem, nós também somos também culpados por esse território positivo. E por isso, a personalização do erro e a despersonalização do sucesso ou do ganho ou de sermos bem-sucedidos dos objetivos, conseguimos atingir os objetivos, isto é um desequilíbrio que não facilita o autocuidado. Por isso, o autocuidado é personalizarem também os objetivos e assumirem a responsabilidade individual de cuidarem e de dizerem que foi por vossa causa que a vida também correu bem. Outro ponto. Procuro ativamente manter um equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e a vida profissional. Conseguem equilibrar estas duas frentes? Yes. Sim? Sorry. Ou não? Portanto,
A resposta deveria ser sim. Porque se conseguem ter um equilíbrio entre vida pessoal e familiar ou vida profissional, é porque fazemos um work-life balance mais adequado. Conseguimos ter aqui um sentido para o qual eu gosto de estar em família e na minha vida pessoal, com os meus amigos, com a qualidade de vida que posso ter com estas pessoas, precisamente porque faz sentido o trabalho que tenho para conseguirmos ter a responsabilidade e o dever que nos dá o rendimento para fazermos a vida pessoal. Quando nós vivemos demasiado para um lado ou para o outro e nos esquecemos de facto que tem que haver um equilíbrio, nós começamos a perder um certo sentido. E é por isso que depois começamos a achar que nos falta qualquer coisa. E por isso quando nós gastamos o tempo todo na profissão, ou muitas vezes estamos na vida pessoal e sentimos que nos falta dar um sentido profissional, há aqui uma necessidade de equilíbrio entre as duas partes. Por isso, recomendo vivamente esse equilíbrio, ok? Ok, yes. Outro ponto. Reserve tempo para a intimidade comigo mesmo ou comigo mesma ou com o meu parceiro ou a minha parceira. Tem que haver tempo para a intimidade, tem que haver tempo para o cuidado físico, para a conversa íntima, para a experiência física, para a sexualidade. Tem que haver tempo porque nós somos seres que temos um corpo que, se estiver saudável, ele vai pedir esse contacto físico, ele vai pedir essa intimidade. E se nós adormecemos isto cedo demais, isto acaba por aumentar a nossa vulnerabilidade e reduzir o risco de nós, de facto, estarmos a cuidar bem de nós. Outro ponto, aceito ou peço ajuda sempre que sinto necessidade. Aceitam ou pedem ajuda sempre que precisam? Ora, aqui está um ponto importante, porque há pessoas que acham que pedir ajuda é um ato de fraqueza. Ninguém que vence na vida, ninguém que chega mais longe, ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Nós precisamos sempre uns dos outros. Nós, para conseguir alguma coisa, aliás, nós crescemos nesse registro. Nós somos a espécie que mais demora a ficar autónoma. Nós precisamos de cuidados permanentes de alguém que nos ajude e que nos dê referências e que nos eduque e que nos ensine para conseguirmos chegar mais longe. Para conseguirmos a nossa autonomia e a nossa independência. E por isso, aliás, é um ato de autonomia e de independência pedir ajuda. Porque se eu não sei naquilo que é o meu território, que é um território que nós sabemos sempre pouco, nós nunca sabemos muito, nós conhecemos um pouco o nosso mundo, o nosso terreno e o nosso território, em que eu tenho noção de que há um lado que eu conheço da minha vida, há outro lado que eu tenho consciência que eu não conheço e que gostava de conhecer, e depois há um universo muito maior de conhecimento que nem sequer temos consciência de que existe. Portanto, são estas três áreas que nós geralmente só nos lembramos das duas áreas. É que eu conheço e o que eu não conheço. Mas isto tem a ver com a consciência. Eu tenho consciência daquilo que eu conheço e tenho consciência, provavelmente, daquilo que eu não conheço. E depois há um território que eu nem sequer faço ideia que existe. E qualquer um de nós tem sempre um pouco estas três áreas. E por isso nós precisamos constantemente uns dos outros. Em que... aliás, é um ato de autonomia, como eu ia dizer há pouco, é um ato de autonomia eu poder procurar ajuda na minha rede e naquilo que existe disponível à minha volta, porque a sociedade facilita-nos e dá-nos este acesso. Nós estamos num mundo privilegiado todos, porque o mundo nunca foi tão bom como agora, porque nós temos acesso a recursos que nunca antes existiam com a facilidade que nós temos. E quer apoio informacional, quer apoio de conhecimento, quer apoio instrumental, mecânico, apoio... Nós temos recursos que, se soubermos falar, comunicar e procurar as pessoas que possam dar um contributo, os nãos que vamos ouvindo, portanto, quando alguém nos diz não, e que é importante dizer não quando não se pode, mas quando alguém diz não, simplesmente mostra que eu tenho que continuar a procurar e a explorar novas pessoas e novas relações. Então isto faz com que eu não tenho que ficar desapontado quando eu ouço não. Porque quando nós ouvimos não, eu continuo sem saber. E por isso, se eu pergunto e alguém me diz que não, o que é que eu perdi? Não perdi nada, porque eu nunca perco o que eu nunca tive. E por isso, se eu não perco o que eu nunca tive,
Eu simplesmente vou continuar a explorar e procurar novas relações e novas pessoas para poder ver se obtenho a informação que preciso ou o apoio que preciso. Por isso, é um ato de competência, é um ato de sabedoria, é um ato de pessoa inteira pedir ajuda. Portanto, não é nenhum ato de fraqueza. Pelo contrário, quanto mais nós nos isolamos e não procuramos ajuda, mais sofremos por regra. Outro ponto, mantenho-me em contacto com as pessoas importantes da minha vida. Yes. Sim ou For the last time, no. não, não é? Será que se mantém em contacto com as pessoas importantes da vossa vida? E o que é isto de manter em contacto com as pessoas importantes? É um telefonema, marcarem um almoço, um café, um pequeno almoço, uma videochamada, saberem o ponto da situação, estarem interessados no que de facto o outro está a fazer, o que é que tem sido a vida dessa pessoa, como é que ela tem passado, se há alguma coisa que nós sabemos ou podemos fazer para ajudar, dizermos que temos saudades delas, mostrarmos que estamos gratos a elas por terem dado o seu contributo e terem sido importantes em fases importantes da nossa vida. Por isso, tudo isto são formas eficazes e formas de nós cuidarmos de nós, porque o autocuidado também tem a ver com gratidão. Gratidão é uma ferramenta de construção de valor pessoal enorme. E por isso, esta atitude pró-social, esta atitude de vinculação, esta atitude de empatia, de conseguirmos valorizar, de facto, quem deu um contributo, quem nos ajudou, quem foi importante para nós. Isto é fundamental, porque a vida é feita de relações. E as pessoas que têm memória curta, por regra, vão ficando mais isoladas. E por isso, ter um bom autocuidado é nós mantermos as relações com quem acaba realmente por ter dado um contributo para nos ajudar. Esta característica like-minded, de estarmos em sintonia com capacidade de diálogo constante e de valorização constante uns dos outros, vai-nos facilitar podermos ser iguais a nós próprios, mesmo que tenhamos por vezes opiniões diferentes, porque isto não faz de nós nem melhor nem piores pessoas e amadurece-nos a todos. E por isso, quando nós conseguimos manter essas relações de proximidade e valorizar as pessoas importantes na nossa vida, nós estamos de facto a criar qualidade de vida para nós e para os outros. Outro ponto, partilham frequentemente pensamentos e sentimentos com familiares, com amigos. Portanto, falar de nós é um fator que aumenta a proximidade, cria vínculos, cria amizades, aprofunda relações, aumenta a intimidade, a cumplicidade, a confiança. As relações que hoje em dia nós vemos e que quebram rapidamente, nós temos em Portugal, por exemplo, uma taxa de divórcio acima dos 70%, 70%, ou seja, será que o casting só é bem feito em 30%? Não. Ou seja, isto por regra tem a ver com dificuldades de comunicação, de ajustamento mútuos, porque a culpa nunca morre solteira. A culpa é sempre dos dois, ou seja, há uma culpa partilhada, a culpa temos que casar com ela no altar, como dizia um colega meu. E, portanto, nós temos que perceber qual é a nossa responsabilidade quando nós estamos também numa relação. E por isso, a partilha e comunicarmos comunicarmos de forma eficaz os nossos pensamentos e as nossas emoções tem um contributo para o nosso equilíbrio. Porque a comunicação eficaz aumenta a nossa confiança e quando nós temos boa confiança e boa comunicação, nós somos muito mais cúmplices, quer com amigos, quer com parceiros, quer com familiares. E um fator fundamental no meio disto é nós não nos esquecermos da rede social, dos nossos amigos. Porque nós, a partir de certa altura, esquecemos-nos bastante da rede social. E vejo muita gente viver quase que só dedicada à família e esquece dos amigos. E a vida precisa de ambos. Nós não podemos esquecer os amigos que tínhamos,
as pessoas com quem nos divertíamos, com quem íamos ao cinema, com quem cantávamos karaoke, com quem contávamos anedotas, com quem íamos jantar e almoçar, porque a vida precisa disso com alguma regularidade. E se quiserem uma referência, usem a referência de 6 vezes ao ano, que seja. Quando eu digo 6 vezes, que não parece muito, estamos a falar de uma vez a cada 2 meses. E se nós tivermos essa frequência ao longo do ano, isso provavelmente vai, por exemplo, contribuir para a redução daquela sensação de vazio que nós falávamos no início. Portanto, amigos, sim, se não têm, não podem manter por aí e devem procurar pegar na lista telefónica do telemóvel, ver quem é que está lá para dizerem, olha pá, então, como é que correu desde a pandemia que nós não falamos, reativem relações, porque vão ver que isso tem um benefício para o vosso equilíbrio e para este autocuidado. Um aspecto importante que já falamos, se escolhem alimentos saudáveis ou se andam a petiscar na despensa alimentos que não interessa a ninguém, que é tipo um ratinho que aparece no estômago, que vocês vão buscar umas bolachas ou um gelado ou uns chocolates ou isto ou aquilo, e vão ver que provavelmente nessa altura que vocês estavam a precisar era só beber um copo de água e não propriamente comer. O número de horas já falamos, a atividade física já falamos, e fazer desporto, ou fazer realmente uma atividade que gaste energia com uma intensidade moderada, significativa, fora do padrão. Portanto, se nestas características que vos falei, vocês encontram aqui 4, 5, 6 características que não fazem, isto já aumenta a vulnerabilidade. E se todas estas que nós falamos hoje sentem que não estão a cumprir nenhuma, sorry, desculpem, porque isto significa que vocês estão vulneráveis e têm que realmente cuidar de vocês. E por isso, cuidar de vocês é um pilar essencial. Espero que esta pergunta, se sabem cuidar de si, de vocês, será que sabendo cuidar de vocês, estas perguntas vos tenha feito refletir sobre o vosso comportamento e sobre a vossa atitude neste autocuidado, e espero que tenha despertado a consciência para que consigam cuidar de facto ainda melhor de vocês. Se têm dificuldade em encontrar isto ou fazer isto sozinhos, procurem de facto a ciência psicológica. Nós temos psicólogos em toda a parte do mundo. A psicologia é uma ciência que serve este desenvolvimento pessoal e não estamos a falar de opinião para estes estilos de vida. Estamos a falar de estudos e de pessoas que fizeram formação com profundidade para podermos recomendar de acordo com as características de cada um, obviamente, porque todos nós temos características diferentes, mas quando nós conhecemos melhor as características biopsicossociais e o perfil de personalidade e a predisposição para determinado tipo de psicopatologias ou de doenças mentais, nós vamos sempre conseguir dar um contributo para que as pessoas se conheçam o suficiente e tenham os comportamentos adequados para aquilo que são as vossas características. E o que encaixa nas vossas características e aquilo que é a vossa solução pode ser diferente da solução do outro. E por isso, aquilo que muitas vezes é a minha solução pode ser o veneno do outro. E por isso nós não podemos aqui fazer cópias ou chapa-cinco uns dos outros. Precisamos, de facto, conhecer-nos o suficiente para descobrir o caminho certo, qualquer que ele seja. Yes! Portanto, foi um gosto ter estado a fazer mais esta nossa live, este episódio 83 do programa Livremente. Agradeço a vossa presença, as vossas perguntas. Se gostaram desta live, partilhem nos vossos stories ou marquem nos comentários as pessoas que vocês acham que poderiam ter interesse em ouvir. Se não me seguem, convido-vos a seguir-me. E esta live vai ficar disponível aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube, que é exatamente igual ao Instagram, DrivandroPHD. Porque é para a minha comunidade em português e em inglês, que é Dr. Ivandro, tipo Dr. Phil, e daí o PhD no final, que tem a ver com o doutoramento. Portanto, foi um gosto ter dado mais este contributo. Um abraço estoico e até para a semana.